Fala, meus amigos, eu sou o Valdir da Projetos Eletrônicos e também da Projetos Maker. Estou fazendo o primeiro vídeo aqui na nova sede da Projetos Maker e também aproveitando para fazer um convite para que todos venham nos visitar e ver o nosso novo ambiente de desenvolvimento, ok? Eu estou mostrando aqui em primeira mão as duas placas de relé que nós vamos lançar ainda esse ano, ainda na versão protótipo, pois as duas já completaram todas as fases de teste. Então já estão liberadas para produção. A primeira é essa de 4 relés com o dispositivo I2C já integrado, tá? Facilita bastante. Aqui são os jumpers de endereçamento. Mas uma coisa legal é que se você tirar o chip, você pode acessar ela da forma convencional através dos 4 headers macho aqui, ok? Aqui eu tenho um board para uma alimentação auxiliar, só que nesse caso, essa alimentação auxiliar tem que ser de 5 volts para ajudar na estabilidade para o acionamento simultâneo dos 4 relés. Ok? Então nesse caso, a alimentação externa tem que ser os 5 volts. Beleza? E também a placa de 8 canais, de 8 relés, com entradas individuais, o que permite acionar os relés com vários dispositivos, até com tensões diferentes. Ou seja, um pode ser acionar com 3,3, outro com 5, outro com 9 e assim por diante. Todas as entradas são individuais, então uma não vai interferir na outra, mesmo utilizando tensões diferentes. Nós temos um borne aqui para uma alimentação externa, que pode ser de 7,5 a 12 volts, ok? Nesse caso é de 7,5 a 12 volts, porque nós temos um regulador embaixo da placa. Isso é necessário e bem conveniente, porque nós sabemos que as placas Arduino, ou a maioria delas, não tem condições de acionar os 8 relés simultaneamente. Ou até pode acionar, mas aí vai dar problema em outros dispositivos conectados a ela. Então aqui nessa placa você não precisa se preocupar com a alimentação. Põe uma alimentação externa, por exemplo, de 12 volts, 2 amperes e trabalha normalmente com as entradas. A alimentação externa não interfere nas entradas. Eu posso alimentar com 12 volts a placa e ter ainda tensões de acionamento de relé 3,3, 5, 9 e assim por diante, ok? Se você quiser acionar com uma fonte de 5 volts, só tem uma fonte de 5 volts externa, também não tem problema. Em vez de alimentar aqui no borne, pode alimentar diretamente aqui nesse header macho vermelho, que aí sim tem que ser 5 volts. Mas também pode fornecer os 5 volts diretamente para os relés e para as outras conexões, ok? Então eu vou mostrar agora para vocês na bancada as placas funcionando, acionando relé por relé e também todos os relés, para a gente ver a estabilidade e a proteção dela. Vou mostrar com por exemplo, o Arduino, o Node MCU, um ESP e assim por diante, para vocês atestarem realmente o funcionamento. Ainda as placas estão no formato protótipo, tá? Aqui a parte de baixo da placa, aqui a parte de cima, mas elas já estão liberadas para produção. Nós só estamos decidindo a data exata que isso vai acontecer. Então vamos para a bancada para ver como ficou. Valeu! Fala, meus amigos, dando continuidade aqui às explicações das novas placas de relé da Projetos Maker, que provavelmente nós vamos lançar em breve, ainda nos próximos meses. Nós vamos mostrar agora na bancada ela fazendo em algumas situações, ok? Essa é a placa com 4 relés com o dispositivo I2C já integrado, que é o PCF8574, beleza? Nós vamos mostrar ela funcionando no módulo I2C, no módulo convencional. Nós também vamos mostrar aqui a relé board 8 funcionando de diversas formas, com tensões. Vamos mostrar todo o potencial da placa. Aqui na bancada, funcionando em várias situações. Uma com o Arduino Uno, essa placa genérica da BR Eletrônica. É uma placa similar ao Arduino Uno. Essa daqui que é a Valdo Nano V2
baseado no Arduino Nano, a V2, em comemoração a 1 ano dessa placa. E para testar todo o funcionamento com as mais variadas tensões de dispositivos, nós vamos acionar com o Load MCU 3,3 volts. Eu estou já com vários programas de teste aberto aqui, baseado na ideia do Arduino. Também vou deixar disponível um link para, se vocês precisarem baixar esses programas, para testar essas e outras placas. Ok? Então eu vou começar com essa placa aqui, mostrar ela no modo convencional, no módulo I2C, com esses 3 dispositivos, e vamos mostrar também o consumo da placa para dar segurança na hora de vocês utilizarem os projetos. Lembre-se que nós estamos mostrando aqui a versão ainda em placa protótipo, tá? Mas elas já terminaram os testes, elas já estão prontas para ir para a produção definitiva. Então assim que terminar eu mostro as placas prontas. Então vamos lá, primeiro aos testes com a placa de 4 relés. Bom, o primeiro exemplo aqui com a placa de 4 relés com dispositivo I2C integrado, CI PCF8574, nós vamos fazer com a placa Uno da BR Eletrônica, uma placa genérica do Arduino Uno, ok? Só que eu liguei aqui o D6, D7, D8 e D9 de forma ao acionamento convencional. Então eu vou tirar o chip aqui, vou tirar o componente, e nós vamos fazer ela funcionar de modo convencional. Então eu tirei o componente, ok? PCF8574, e vou tirar esse jumper aqui, que configura ela para o modo normal ou I2C. Beleza? Então eu tirei. Agora eu estou alimentando, em vez de acionar aqui na frente, que eu tenho os pinos 15 e 14 do DCI, que são os pinos de comunicação. O 14 é o SL e o 15 é o SDA, que vai direto para o pino A4 e A5 do Arduino Uno. Esses pinos fazem a comunicação em 2C. Aqui não, aqui nós estamos ligando o 6, o 7, o 8 e o 9 direto aqui na entrada do acionamento dos relés. Beleza? Aqui eu tenho a alimentação, 5 volts e GND. 5 volts e GND. Padrão, como toda a placa de relé. Eu vou ligar o cabo aqui, ó. Ok? Eu liguei, não tenho nenhum programa. Eu vou mandar um programa de teste aqui. E aí eu estou acionando de forma convencional a placa. Uma entrada por vez. Os pinos aqui de seleção não fazem efeito aqui, porque o CI não está no local. Ok? Então esse é um módulo convencional. Eu estou alimentando aqui direto pela USB. Estou alimentando um por vez, não tem problema nenhum. Agora vamos fazer um teste acionando todos simultaneamente, para ver se essa placa Uno suporta o acionamento dos quatro relés simultaneamente. Vamos ver. Vou pegar aqui mais um programa de teste. Eu vou deixar todos esses programas disponíveis para vocês. São programas simples, mas quem quiser. Agora está acionando os 4 relés. Vai ficar por 5 segundos, mas ele tem a capacidade de acionar os 4 relés através da própria placa. Ok? Eu vou ligar agora essa fonte de bancada aqui, ó, só para a gente ver o consumo da placa. Beleza? Então eu vou fazer a ligação rapidinho. Vou soltar aqui. E aí eu vou ligar o GND. E vou ligar os 5 volts.
automaticamente eu tenho que desligar esses 5 volts da placa, tá? Não preciso mais. E por que eu tenho que deixar ligado o GND? Porque fontes diferentes, por exemplo, eu estou usando aqui a fonte de bancada, e para a placa Uno eu estou usando alimentação USB. Então, fontes diferentes acionando no mesmo dispositivo, eu tenho que interligar os GNDs das fontes. Senão gera estabilidade e muitas vezes nem funciona. Isso é um erro comum que acontece nas pessoas que vão utilizar várias fontes no mesmo projeto. Então eu vou ligar a placa Uno aqui no cabo. Ok. Vocês notem que está acionando as entradas, mas os relés não estão funcionando porque a alimentação está desligada aqui, ó. Então vamos lá, está desligada, eu vou pôr aqui no consumo, não tem consumo nenhum, eu vou ligar a fonte. Notem que os LEDs e as entradas já estão sendo acionadas, menos o relé, porque a alimentação vem aqui do borne. E eu não tenho 5 volts na placa e não estou acionando os relés. Então eu vou acionar aqui o relé, eu vou acionar a alimentação, desculpa. Notem também que o LED verde está apagado. Aí agora os relés já estão batendo. E eu tenho 270 ml de consumo. Ok? O que significa isso? O consumo é praticamente somente dos relés. Porque essa parte aqui de acionamento, o consumo é tão irrisório que é difícil até da gente marcar. Só com o osciloscópio, mas eu teria que pegar o osciloscópio aqui para mostrar para vocês. Mas o consumo é muito irrisório. Então, esse consumo, esses 260 mA, é praticamente dos relés. Eu até um pouco antes de gravar o vídeo, eu medi o consumo desse relé. E fazendo a soma dos 4 relés acionados, é exatamente o consumo que está dando aqui. Beleza? Então, por isso, em virtude desses 260 mA, por isso que a placa Uno consegue acionar. Tá? Vai ser um pouco diferente de acionar 8 relés, mas nós vamos ver depois. Então aqui eu tenho a alimentação através de uma fonte externa e a placa Uno somente acionando as entradas aqui. Eu vou mudar o programa para acionar um por vez. Ok? Aí um por vez eu tenho um consumo mais ou menos de 90 mA. Tá? Então essa parte é de forma paralela. E agora nós vamos testar o dispositivo I2C. A parte de consumo mesmo com esse dispositivo é praticamente a mesma. Não dá nem para... É imperceptível a marcação aqui no consumo. Então eu só vou mostrar como funciona. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer a montagem e já volto em seguida. Bom, meus amigos, agora é o segundo exemplo. A mesma placa, só que com o dispositivo I2C aqui, o PCF8574 já na placa. Estou utilizando o A4 aqui no pino 15 do CI e o A5 no pino 14, ok? Que é o SCL e o SDA, é a comunicação I2C entre o Arduino e o PCF8574. Beleza? Então eu coloquei o componente e coloquei o jumper que faz a seleção convencional e I2C. Aqui eu estou com a alimentação ligada da fonte, mas a fonte está aqui, ó, desligada. Eu estou alimentando ela via a placa Uno da BR Eletrônica. Tá? Então não tem nenhum programa. Quando a gente vai trabalhar com I2C, a primeira coisa a verificar é que endereço que esse dispositivo está. Aqui pelos meus jumpers ele tem que marcar 0,20 em hexadecimal ou 32 em decimal. Os três, o A0, o A1 e o A2 estão a nível baixo, então ele tem que estar no endereço 20 hexadecimal. Então nós vamos verificar se o programa vai encontrar ele. Esse daqui, né, que está mostrando na tela é um programa próprio
Então esse é um exemplo da própria ideia do Arduino I2C Scanner. Ele vai localizar qual é o endereço do meu, que está trabalhando o meu CI aqui, o PCF8574. Como eu já falei, ele deve marcar 20 hexadecimal, porque o A0, o A1 e o A2 estão em nível baixo. Mas nós vamos verificar. Vou mandar o sketch para a placa. Ok? Agora eu vou abrir o monitor serial. E aqui vocês percebem que ele está localizando no endereço 20 em hexadecimal. Por quê? Porque os 3 pinos de endereçamento, que é o A0, o A1 e o A2, estão em nível baixo. Então, automaticamente, esse é o endereço, vamos dizer assim, default da placa. Os 3 jumpers conectados aqui. Então, meu dispositivo está funcionando, ele está sendo localizado aqui. Certo? Então, agora nós vamos fechar. Nós vamos mudar de programa para ver ele funcionando. Vou enviar o sketch. Então eu vou acionar aqui, eu vou desligar essa alimentação, que é a alimentação da placa, e vou ligar a alimentação da fonte, 5 volts. Aí vocês percebam que o barulho do relé até altera, a batida é muito mais consistente. Tá? Então por isso que a gente recomenda utilizar uma fonte externa. Aí vocês vão perguntar, fonte de quanto? Vamos ver qual é o consumo. O consumo é o mesmo do módulo normal. É em torno de 260 mA. Eu vou acionar todas as saídas de uma vez. Deixa eu ver aqui. Bom, agora como eu falei, mandei um sketch para o dispositivo I2C acionar os 4 relés simultaneamente para a gente verificar o consumo. E o consumo ficou em torno de 210, 220 mA. A mudança é bem pequena, então é praticamente a mesma coisa. Por isso que a gente recomenda utilizar uma fonte externa. Algumas placas podem funcionar adequadamente, alimentando direto da placa, outras não, vai depender muito do regulador da placa, uma série de questões que eu nem vou entrar no mérito disso agora, senão isso vai longe, essa discussão, ok? Então aqui eu estou acionando todos os relés via I2C. O acionamento agora só fica por 2 fios. A vantagem do dispositivo I2C é essa. Aqui eu tenho só 2 fios, o A4 e o A5, ligados no pino 14 e 15 do CI. Aqui é só o GND para interligar as duas fontes. Como eu falei, quando vocês utilizarem mais de uma fonte no mesmo dispositivo, faça a interligação do GND de todas as fontes para não gerar instabilidade, ok? Então é isso, com todos os testes com o Uno, placa genérica da BR Eletrônica. Bom, agora mostrando o acionamento com a Valdo Nano. Eu tinha explicado que ela já tem regulador próprio embaixo da placa, além do regulador do Nano. Então ela suporta perfeitamente o acionamento de 4 relés ou até de mais. Depois eu vou mostrar na placa de 8 relés ela acionando todos os relés simultâneos sem precisar de uma fonte auxiliar. É só alimentar ela pelo board aqui e aí você usa todo o potencial da própria fonte da Valdo Nano para acionar os dispositivos. Ok? É lógico que se você alimentar só pela USB, você só vai ter alimentação da própria USB. Os reguladores você não vai conseguir utilizar, porque o regulador de 5 volts precisa de pelo menos 1,5 volt
a mais para ele poder regular. Aqui no caso, como eu tenho 5 volts, vai permanecer os 5 volts. A Valdonano acionando via I2C a própria placa aqui de relé. Ok? Eu já mostrei o exemplo com a outra placa. Então fica o A4 no pino 15 do PCF 8574 e o A5 no pino 14. Ok? Que é a comunicação I2C do Arduino Nano para fazer com a placa. E o consumo, eu estou alimentando aqui ó, com 9 volts, mas vamos ver o consumo geral. Fica dentro do estipulado da placa Uno. É praticamente a mesma coisa. Lá estava dando 270 mA da placa toda e aqui está dando 270 mA também da placa toda, acionando via I2C. Qual é a vantagem do I2C? Eu já falei várias vezes, é a utilização de apenas 2 pinos. Recentemente eu postei um vídeo no Instagram mostrando como acionar 12 relés com o sistema I2C. O I2C, como queiram falar, né? Então é isso. Então a primeira parte está quase concluída, ainda falta mostrar com esse cara aqui, que é o Node MCU. Nós vamos mostrar a placa sendo acionada por 3,3 volts, porém com uma alimentação de 5 volts aqui. Ou seja, nada interfere no fato dessa placa trabalhar com 3,3 volts. Ok? Então vamos para o próximo exemplo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, agora continuando o teste ainda com essa placa, agora nós vamos mostrar uma aplicação com o Node MCU, que ele vai enviar o acionamento do relé com 3,3 volts. Esse cara trabalha com 3,3 volts. Tá? E aqui eu estou usando a alimentação da fonte que eu estou usando 5,6, mas ela está desligada no momento. Eu vou carregar o exemplo aqui no Node MCU. Vou enviar para a placa. Já está carregando, eu não sei se dá para ver o LED azul piscando aqui na placa. Aí sim, quando ele terminar de carregar, ele vai acionar todos os relés de uma vez. Vocês vão notar que os LEDs de acionamento vão acender, porém o relé não vai bater. Por quê? Porque eu não estou usando alimentação aqui. O que aconteceu? Acionou todos os LEDs. Não estou usando I2C, tá, gente? Estou usando um modo paralelo, convencional. Então eu estou acionando todos os relés, mas os relés não estão batendo porque não tem alimentação. Lembre-se que eu estou usando 3,3 volts para acionar o drive dos relés. Eu vou ligar a fonte aqui, os 5 volts. Eu liguei aqui os 5 volts, acendi o LED verde e agora os relés estão funcionando. Ok? Então, nada interfere a alimentação aqui do Boni com o dispositivo que você está acionando os drives, as entradas aqui. Beleza? Então essa é a placa 4 relés com o dispositivo I2C integrado. É uma placa que provavelmente nós vamos lançar, ainda não decidimos ainda se vai ter alguma modificação, se nós vamos tirar o I2C da placa e vamos usar um módulo que nós criamos. Também vou explicar depois como funciona. Talvez essa alternativa seja mais viável em termos de custo, para o produto ficar um pouco mais competitivo. Ou seja, você compra só a placa de 4 relés e se quiser o módulo I2C você compra a parte. Eu vou mostrar depois esse módulo funcionando com a placa de 8 relés. No caso vai ficar algo parecido com isso. Essa é a placa de acionamento convencional. E aí eu utilizo esse módulo aqui. Aí eu aciono 8 relés com apenas 2 pinos, A4 e A5 do Arduino.
ou qualquer outro dispositivo que se conecte via I2C. Tá? Mas esse vai ser para o capítulo 2, que eu vou mostrar essa placa funcionando. Então nós já testamos todas as formas aqui, essa plaquinha, e depois eu mostro mais exemplos utilizando ela com outras aplicações. Ok? Então esse é o primeiro capítulo. O próximo eu vou mostrar outra placa e o dispositivo I2C. Valeu!